Repara numa coisa. Toda segunda você promete para si mesmo que agora vai ser diferente, que essa semana, enfim, você vai treinar, vai estudar, vai parar de deixar tudo para depois, e por umas horas até parece que vai dar certo. Só que chega quarta, chega quinta, e a rotina nova já morreu. E a primeira coisa que vem na cabeça é que você é fraco, que te falta força de vontade, que os outros conseguem porque nasceram com mais disciplina e você não. E se eu te disser que essa conta nunca fechou e que o problema nunca foi a sua força de vontade? Fica comigo até o final, porque hoje você vai entender por que essa cobrança que você faz de si mesmo é injusta e, mais que isso, é inútil. Você vai parar de gastar energia se culpando por algo que nunca dependeu só de você, vai entender por que quem parece disciplinado na verdade só está numa posição diferente da sua, e vai sair daqui com um jeito prático de virar esse jogo, sem precisar de mais motivação nenhuma. E se você quer parar de viver nesse ciclo de recomeçar toda segunda e desistir toda quarta, já deixa o like e se inscreve para caminhar comigo, porque aqui a gente fala a real sobre disciplina, sem fórmula mágica e sem discurso de guru vazio prometendo que sua vida muda da noite pro dia. Bora! A maioria das pessoas cresce acreditando numa ideia que parece óbvia, que disciplina é uma característica que você tem ou não tem, tipo uma força interna, um pulso firme, quase um traço de personalidade que separa quem vence de quem fica para trás. Por isso, toda vez que você falha em manter um hábito, a explicação que vem na cabeça é sempre a mesma, que te falta caráter, que você é fraco, que gente disciplinada simplesmente nasceu assim e você não teve essa sorte. Essa ideia parece fazer sentido porque, olhando de fora, quem consegue manter uma rotina realmente parece ter algum superpoder que você não tem. Aquele colega que treina todo dia sem falhar, aquela pessoa que estuda todo santo dia mesmo cansada, tudo isso parece prova de que ela nasceu com mais força do que você. Só que essa crença tem um furo enorme, e é esse furo que a gente vai abrir agora. Se disciplina fosse mesmo uma questão de força de vontade, bastaria você querer mais, se cobrar mais, repetir mais vezes que dessa vez vai ser diferente. Você já tentou isso várias vezes. Já fez a lista de propósitos, já jurou de pé junto que ia mudar, já se puniu mentalmente cada vez que quebrou a promessa, e nada disso resolveu, porque o problema nunca estava na sua vontade. Estava em outro lugar, um lugar que quase ninguém te ensina a olhar. E enquanto você acredita nessa mentira, você vive um ciclo exaustivo. Recomeça toda segunda com um discurso motivacional novo, dura uns dias com aquela energia de início de ano, e quando quebra a rotina, em vez de olhar para o que causou a quebra, você olha para dentro e conclui de novo que é fraco, que não tem jeito, que talvez disciplina simplesmente não seja para você. E aí a próxima tentativa começa mais pesada que a anterior, carregando o peso de todas as vezes que você já se cobrou antes. Isso cansa mais do que qualquer treino, mais do que qualquer estudo, porque é uma cobrança que nunca dá em nada. A verdade é que ninguém, nem a pessoa mais disciplinada que você conhece, vive resistindo à tentação o tempo inteiro com pura força de vontade. Ela só está numa posição diferente da sua. Tem um autor chamado James Clear, que escreveu um dos livros mais lidos do mundo sobre criação de hábitos. E ele defende uma ideia simples, que a disciplina que dura não vem de motivação nem de caráter. Vem do ambiente que a pessoa constrói ao redor de si. Quando o comportamento certo é a opção mais fácil, você não precisa gastar força nenhuma resistindo a nada, porque não tem quase nada para resistir. Mas olha, você nem precisa de nenhum livro para sentir isso na pele. Pensa em quantas vezes você resistiu fácil, tranquilo, sem nenhum esforço, a uma bolacha que nem estava na sua casa. E pensa em quantas vezes você quebrou a dieta assim que alguém deixou o pacote aberto em cima da mesa da cozinha. A força de vontade sempre foi a mesma pessoa, o mesmo cérebro, o mesmo dia. O que mudou foi só o que estava na sua frente. É por isso que você nunca falta força de vontade para ficar rolando o feed até tarde da noite. Porque o celular está sempre a um dedo de distância, brilhando, chamando atenção, e ninguém te cobra nada nesse momento. E é por isso que falta tanta força para abrir o caderno de estudar, porque entre você e o caderno sempre tem 5 passos, 3 desculpas e uma notificação bem no meio do caminho. Não é uma questão de caráter, é uma questão de distância. E repara que isso vale para tudo, não só para hábito saudável. Quem gasta mais do que devia com o cartão guardado na carteira, gasta menos quando o cartão fica em casa.
Quem dorme tarde toda noite porque o celular está do lado do travesseiro, dorme cedo no dia em que esquece o carregador em outro cômodo. Você não virou outra pessoa de um dia para o outro, só mudou o que estava a um braço de distância. Pensa também no trabalho que você vive adiando. Não é que você seja preguiçoso naquele projeto específico. É que abrir o navegador com 15 abas de rede social já aberta pesa muito mais do que abrir um documento em branco sozinho na tela. A tarefa chata continua a mesma. O que muda é quantos obstáculos você colocou entre você e ela. Quando o caminho até a distração é mais curto que o caminho até o trabalho, adivinha para onde você vai primeiro. Então, se o problema nunca foi sua força de vontade, o trabalho de verdade também não é se cobrar mais. É reorganizar o que está na sua frente, para que fazer a coisa certa vire o caminho mais curto e fazer a coisa errada vire o caminho mais longo. Isso aqui não é mágica, é ajuste. E ajuste você consegue fazer hoje, sem esperar motivação nenhuma bater na porta. O primeiro passo é olhar para o hábito que você quer manter e perguntar, com honestidade, quantos passos separam você dele agora? Se é treinar de manhã, a roupa de treino precisa estar separada e visível na noite anterior, não guardada no fundo do armário atrás de outras 30 peças de roupa que você vai ter que catar meio dormindo. Se é ler mais, o livro precisa estar em cima da mesa, do lado da cama, onde os olhos batem primeiro assim que você acorda, e o celular precisa dormir em outro cômodo, bem longe do seu alcance, para não ser a primeira tela que você vê. Se é comer melhor, a fruta fica lavada e visível na altura dos olhos na geladeira, e o doce fica guardado no fundo do armário mais alto, naquele que dá trabalho de alcançar. Você não está tentando ficar mais forte de vontade, está deixando o caminho certo mais curto que o caminho errado. O segundo passo é o oposto, olhar para o hábito que você quer abandonar e aumentar a distância dele até você. Se o problema é ficar rolando o feed, tira o aplicativo da tela inicial, desativa a notificação, deixa o carregador do celular longe da cama, do outro lado do quarto, para você precisar levantar para pegar. Se o problema é gastar impulsivamente, tira o cartão salvo do aplicativo de compra e deixa ele guardado numa gaveta, não na carteira. Parece pouco, mas cada segundo de fricção a mais que você cria é um segundo a menos de tentação real, e às vezes esse segundo a mais é exatamente o tempo que sua cabeça precisa para pensar duas vezes. O terceiro passo é parar de tentar mudar tudo de uma vez, porque isso também é força de vontade disfarçada, só que com um nome mais bonito. Ninguém consegue reorganizar a casa inteira, a rotina inteira e a cabeça inteira no mesmo domingo. Escolhe um ambiente para ajustar por semana, o quarto, a mesa de trabalho, o caminho até a academia, o carrinho de compra do mercado, e vai construindo aos poucos um espaço que trabalha a seu favor, mesmo quando sua cabeça não está com vontade nenhuma naquele dia. Se o seu ambiente ainda é a mesa de trabalho, o princípio é o mesmo. Deixa só o que serve para a tarefa de agora visível na tela e na mesa. Guarda o resto. Fecha as abas que não têm nada a ver com o que você precisa fazer. Você não precisa de mais concentração. Precisa de menos coisa competindo pela sua atenção ao mesmo tempo. E se você mora com outras pessoas e não controla a casa inteira, o princípio continua o mesmo, só muda o tamanho. Você não precisa mudar o apartamento todo. Precisa controlar o pedaço que é seu, a sua mesa, a sua mochila, o lado da cama que é seu, o bolso onde você guarda o celular quando chega em casa. É esse pedacinho que você molda primeiro e ele já muda o jogo mais do que parece. O quarto passo é revisar esse ambiente de tempos em tempos, porque ele volta a te sabotar sozinho se você deixar. O celular volta para a beira da cama sem você perceber, o pacote de doce volta para a prateleira baixa, a roupa de treino some de novo dentro do armário. Reserva um momento por semana, pode ser domingo à noite, só para olhar de novo para o espaço onde você vive e perguntar se ele ainda está te ajudando ou se já voltou a atrapalhar. Esse ajuste de alguns minutos vale mais do que qualquer promessa gritada de segunda-feira. E precisa ser dito com honestidade, isso não vai te deixar imune a falhar. Vai ter dia que você vai quebrar a rotina mesmo com tudo arrumado direitinho, porque você é humano, não uma máquina. E isso é absolutamente normal. A diferença é que, com o ambiente certo, voltar fica muito mais fácil do que ficou até hoje, porque você não precisa reunir uma força sobre-humana para recomeçar. Só precisa dar um passo dentro de um caminho que já está aberto para você, em vez de um caminho cheio de obstáculo que você mesmo deixou no meio. No fundo, a mentira que quase todo mundo carrega
É essa ideia de que existe gente forte e gente fraca, e que disciplina é prêmio de quem nasceu do lado certo dessa divisão. Mas disciplina nunca foi sobre força bruta. É sobre engenharia, sobre organizar sua vida de um jeito que o seu eu cansado, distraído e sem paciência de nenhum dia da semana ainda consiga fazer a coisa certa sem precisar de heroísmo todo santo dia. E isso muda até a forma como você vai se cobrar daqui pra frente. Da próxima vez que você quebrar uma rotina, em vez de perguntar o que há de errado com você, pergunta o que há de errado no caminho que você montou. Talvez o tênis esteja guardado longe demais, talvez o celular ainda durma do seu lado, talvez o doce ainda esteja na altura dos olhos. Essa pergunta simples já tira um peso enorme das suas costas, porque ela para de te tratar como o problema e começa a te tratar como alguém que só precisa ajustar o cenário. Você não precisa virar uma pessoa completamente diferente para mudar de vida. Precisa só olhar para o que está na sua frente agora e decidir, com calma, o que vai deixar mais perto de você e o que vai deixar mais longe. Começa pequeno, começa por um cômodo, por uma gaveta, por um hábito só, e deixa o resto vir depois. Deixa aqui nos comentários qual ambiente você vai mudar primeiro essa semana, e se esse vídeo fez sentido para você, curte e se inscreve, porque toda semana a gente continua essa conversa por aqui.